Nós vimos que na primeira instrução é muito importante entender de onde é que vem um ponto de equilíbrio para poder levantar e se manter em cima dos patins. Muita gente, quando coloca o patins, já desanima nesse primeiro ponto, porque não consegue ficar estável do jeito que eu estou aqui, né, nesse primeiro momento. Tranquilo, confortável, patins correndo. Então eu queria que você se atentasse à seguinte informação. Permita esse balanço aqui do patins, ele vai balançar, ele vai mexer um pouquinho. Tenta não controlar isso não, só tenta sentir, vai deixando o corpo tranquilo, bem estável, e aí você vai permitir a familiarização com o equipamento, que é muito importante nesse primeiro momento, né? Entendemos que o peso não pode ficar no calcanhar, tem que ficar do meio para a ponta. Espero que até esse momento do vídeo você possa ter repetido várias vezes essa movimentação. Fundamental que você faça de maneira segura. E agora nós vamos para a segunda aula, nós vamos falar sobre princípio de estabilidade, peso, meio e ponta e deslocamento lateral, né? Muita gente acha que já tem que começar patinando, caminhando, né? Eu vou explicar porque que todo mundo faz isso inicialmente e como é que a gente faz de maneira segura para automatizar o movimento e deslocando de maneira segura ao invés de caminhar. Tudo na patinação é postura. Postura e você ficar tranquilo ao realizar a movimentação. Procure primeiro entender na sua mente, visualize um padrão na sua mente do que você quer fazer e aí depois você tenta aplicar. Como eu falei anteriormente, nós vamos trabalhar a base inicial. Entenda a base inicial, essa movimentação que eu acabei de fazer aqui. Começando de baixo para cima. Os pés têm que ficar paralelos, tá ok? Paralelos. E qual é a distância, professor? Largura dos seus ombros. Esse é um excelente padrão para você adotar e seguir, tá ok? Mas muitas vezes assim, ou fazendo esse procedimento, você já caiu quando foi patinar na rua. E você caiu por um único motivo. Ao realizar essa postura, você deixou o seu peso ou o quadril um pouquinho para trás, lá no calcanhar, né? E você sentiu que você consegue mexer a ponta dos dedos. Se você está aqui, nessa postura, com a base aberta, paralela, e consegue mexer a ponta do dedo, significa que a movimentação não está correta. É necessário que você avance um pouco o joelho, quadril e o tronco para frente. Olha só a diferença. Coloquei para frente. Agora eu estou pressionando, tá ok? Estou pressionando o peito do pé, que é essa parte aqui de baixo, e eu consigo sentir que meu calcanhar está leve nesse momento. Significa que eu estou seguro. Tanto parado como em deslocamento, ou numa descida no parque, numa rodovia ou no asfalto, se eu tiver com peso aqui no meio da ponta do pé, segurando o meu joelho, mantendo essa base no centro, eu estou seguro, eu estou executando o que nós chamamos de base inicial. E esse daqui é um dos primeiros fundamentos que você tem que pegar e entender na patinação, mas só que tem que entender lá embaixo. Como é que funciona? Muita gente passa essas dicas, fala sobre como manter a postura legal. Segura no joelho, vai embora, vai na ladeira. Muito cuidado. Muito cuidado com esse ponto. Você tem que entender exatamente o que acontece com o teu corpo e o que vai acontecer quando você estiver patinando de maneira rápida. Você vai estar aqui nessa base, como eu falei anteriormente, no outro perfil, e aí em velocidade você vai ficar com um pouco de medo. E quando você está com um pouco de medo, acontecem algumas reações fisiológicas no corpo. Uma das que mais acontece é o seguinte, é o sangue sair dos grandes músculos e ir para o coração para atender o miocárdio. Por isso você tem taquicardia, a dilatação da pupila, sudorese e o rosto geralmente fica pálido. Nessa hora você está com medo e essa reação leva 0,5 segundos. É muito rápido. É por isso que a perna começa a tremer e você perde a estabilidade. Se você tiver tomado uma decisão antes e entendeu que a patinação é peso meio ponta, você vai tentar de maneira consciente resgatar essa postura e manter ela firme até o término da descida. Você não vai tentar frear, fazer no T-stop, você não vai tentar fazer outro tipo de freio, você vai manter a postura, ficar calmo, tranquilo e vai continuar a movimentação. Muito importante entender o fundamento e a utilidade dessa base aqui, é o qual nós chamamos de base inicial. Mas aí, eu posso olhar para o chão? Muita gente fica olhando aqui, né? 1,5 m na frente. Não, eu não aconselho que vocês olhem para o chão. Porque à medida que vocês olham para o chão, você tende a transferir muito peso para a ponta do pé e o calcanhar fica muito leve. O que leva você a cair de frente. E aí tem aquelas lesões de joelho, escoriação aqui do cotovelo, isso não é muito legal também. O importante é deixar o tronco aqui em cima e o queixo erguido sempre. Se você tiver com o queixo erguido aqui, a base bem distribuída, você tem uma ótima base e repetindo ela, ela vai ficar automática e logo não haverá necessidade nenhuma de você trabalhar ela, ok? Então isso daqui é o mais importante na base inicial. E é a partir dela que a gente vai começar as demais movimentações. Uma delas é saber, é a patinada, né? A patinada, toda vez que você vai patinar, você já viu que o pessoal faz isso aqui? Caminha para frente. Já deve ter visto muito isso, né? Tio, tia, sobrinho, criança. Você já deve ter falado, eu devia ter patinado quando era criança, que era bem mais fácil. A criança só coloca o patins e vai embora. Entenda, criança não sabe patinar. Muita gente acredita piamente nisso porque ela coloca o patins e sai andando, né? Gente, não é assim que funciona. A criança, ela coloca um equipamento que tem roda e quando ela faz a movimentação da caminhada, ela começa a deslocar. Isso é princípio de deslocamento. Tem roda, ela começou a caminhar, ela vai deslocar. Mas se você pedir para ela fazer uma parada precisa, para ela não bater num carro ou fazer uma curva forte,
ela não vai fazer, ela não vai frear, infelizmente vai acontecer um acidente. E a gente determina que uma pessoa sabe patinar se ela domina esses 3 princípios básicos: patinada de frente, curva e um freio. Então, se as crianças soubessem fazer isso, com certeza eu concordaria e diria que as crianças sabem patinar, mas isso é uma inverdade, né? As crianças, de fato, elas precisam aprender, elas estão se desenvolvendo, vão pegar muito mais fácil porque elas não têm um histórico de traumas como nós, adultos, geralmente já temos, né? Então elas avançam, centro de gravidade, que é aqui da altura do cóccix para baixo, muito mais baixo, próximo do solo, isso traz uma certa confiança. Isso já não acontece com a gente, que a gente está aqui grandão em cima, né? Então o patins fica mexendo, só precisa entender que se você estiver na base inicial, você estará seguro, tá ok? Então vamos lá, princípio de deslocamento lateral. Essa é minha base, eu transfiro o peso para minha perna esquerda, lembrando que eu não vou nem supinar a passada que é pisar para fora ou pronar a passada que é pisar para dentro. Eu só quero que meu tronco fique em cima dessa perna base. Olha só o que eu vou fazer com a outra. Vou colocar dentro, 1 e 2, desloquei para minha direita, peso meio ponto do pé, e 3 e 4. Pegou essa movimentação? É assim que nós vamos trabalhar para começar a familiarizar com a patinação. Lembrando que isso é educativo. Isso não é a movimentação para você deslocar. Isso é para que você evite patinar e já começar fazendo isso aqui, ó, botando o calcanhar na ponta do pé e deslizando. Essa movimentação aqui produz queda. Por quê? Porque primeiro está entrando o calcanhar. E calcanhar, princípio de estabilidade, você vai cair, vai se machucar, a gente não quer isso. Tá ok? Então vamos treinar essa movimentação? Base inicial, deslocamento para a esquerda, 1 e 2, 3, 4. 1 e 2, 3 e 4. Perceba que é um deslocamento do tronco, do quadril, é um conjunto completo funcionando. E aí lá embaixo eu quero que você se atente ao seguinte: peso está meio ponta? Estou pisando no calcanhar? Como é que eu estou sentindo isso? Eu estou abrindo a ponta do pé? Abrir ponta do pé fria. Nós vamos tentar manter a lateral. E aí a gente vai avançando uns poucos o pé. 1 e 2, 3 e 4. Desequilibrou. Mão no joelho, base inicial. Estabiliza novamente, tá ok? Essa segunda aula é fundamental para que a gente não faça uma movimentação que nós chamamos de movimentação associativa. O que é movimentação associativa? É quando você sai do reflexo. Você já viu com certeza aquela galera patinando e dando aquelas braçadas para trás, né? Estão patinando por reflexo. E aí você não tem autonomia nenhuma para desenvolver o movimento. E logo você vai cair de bumbum, vai meter a mão, vai machucar, não vai ser legal, vai parar a patinação e logo você vai deixar o esporte. Mas passando dessa fase por repetição, por insistência, você vai começar a associar na tua cabeça movimentações pré-existentes, ou seja, o que você desenvolveu lá da fase da criança até a tua fase atual, você vai tentar associar com a patinação agora, tá ok? E aí você vai fazer isso aqui, que é a caminhada, associando caminhada com patinação, e nós vamos evitar isso. Nós vamos botar um novo reflexo agora, um novo comando, que é esse lateral. 1 e 2, 3 e 4. Melhorou essa movimentação, a gente vai evitar essa batida do meio. O pé ele já vem e volta sem a batida do meio. Vamos lá, ó. 1, voltou, transfere o peso. 2, voltou, transfere o peso. 1, voltou, transfere o peso. Sem olhar agora. 2, voltou o peso. Nós vamos repetir várias vezes essa movimentação. E aí de 10 movimentações você pode contar. Se estiver acertando 8 e errando somente 2, tá ótimo. A gente já pode começar a fazer o deslocamento nessa base aqui. Beleza? Vamos nessa. É isso aí, nós entendemos que todo início é bem difícil e que a leitura, às vezes, ela não é tão fácil assim, né? Então, com esse intuito, nós estamos fazendo um apêndice aqui da aula 2, que é domínio de ponta e calcanhar na patinação, que é o que mais derruba, né? Às vezes, ficar numa situação assim, confortável, tranquilo do jeito que eu tô aqui agora, é extremamente impossível, né? E aí você vai me falar, caramba, eu tenho muita força na perna, eu desenvolvo, faço agachamento e tudo mais, mas na hora que eu coloco o patins no pé, a perna começa a tremer e eu não consigo ficar em pé, eu fico me derrubando. Eu quero dizer para você que você fique tranquilo, que a primeira coisa que você vai fazer ao ficar na barra é o seguinte: primeiro, encontrar uma barra dessa, né? A gente encontra muito nas escolas, em quadras, você pode encontrar uma barra nessa altura aqui e ela vai te auxiliar muito para pelo menos dissipar um pouco desse receio que você tem. Não digo que é medo, futuramente eu vou detalhar um pouco mais sobre a questão do medo, mas é muito importante ter uma barra dessa para fazer as movimentações, tá ok? Eu vou trabalhar nessa extensão aqui que vocês possam realizar, vou simular o que você vai fazer em casa ou na quadra para que você possa ficar confiante. Colocou o patins no pé, vamos ficar na posição aqui, tá ok? Na posição ereta, e eu quero que você se familiarize com a movimentação do patins, ó. Vamos permitir ele deslizar um pouco? Olha só. O fato de você estar movimentando a patinação dessa maneira aqui, os patins dessa maneira, já mostra que você vai dissipar um pouco dessa tensão toda, né? Então eu tô aqui mexendo, permitindo que o patins movimente, tá ok? E aí depois vou deixar eles parados e vamos movimentar aqui um pouquinho, ó, pra frente, pra trás, né?
Vamos deixar o coração bater um pouquinho, né? Familiarizar com patins, olha só. São exercícios simples de executar, mas eu tô com o tronco aqui travado, movimentando para frente e para trás, auxiliando aqui, ó, a força do braço, né? Tô movimentando aqui com os patins paralelos, olhando para frente, porque todo mundo que vai fazer a movimentação faz o seguinte, ó, olhando pro pé. Se pudesse, botava a cabeça ali no meio das pernas. Nós não queremos isso. Eu quero que você perceba a movimentação. Agora vamos fazer domínio aqui agora, domínio de ponta e de calcanhar. A primeira movimentação que eu quero propor para vocês é o seguinte. Essa região aqui, conhecida como região hipotenar, eu vou colocar em cima da barra. Por que eu não quero pegar na barra? A partir do momento que você pega na barra, que você segura, você está transferindo toda a sua confiança para um elemento externo. E não está deixando a cabeça trabalhar e buscar os reflexos, buscar as respostas que você precisa para estabilizar teu pé. Então eu não quero que você agarre na barra, eu quero que você coloque simplesmente a mão aqui. Encaixou o quadril, flexão do joelho. Aqui nesse momento, ó, nós vamos ficar com peso no calcanhar. Olha a liberação de 90 graus da ponta do pé. Abri, voltei, abri, voltei, abri e voltei, abri e voltei. Perceberam que no jeito que eu estava batendo aqui, eu estava batendo aqui como se fosse na base inicial. Abri, sem precisar olhar, voltei, abri e voltei. Eu quero que vocês percebam essa movimentação sem ficar conferindo com os olhos. Nós estamos patinando para poder desenvolver essa sua habilidade, essa sua coordenação motora mais fina, tá ok? Vamos lá, fizemos esse trabalho com o calcanhar. Agora eu quero peso na ponta, participação do quadril agora, tá bom? Peso na ponta do pé, abri quadril, virei para lateral, voltei na base inicial novamente. Abri, voltei, abri, voltei. Esses exercícios aqui são essenciais para que você possa familiarizar com patins, para que ele não venha correr para um lado, correr para o outro, que você faça efeito esteira, tá ok? Eu quero domínio, tranquilidade no patins. Vou demonstrar de frente agora, para que você possa visualizar melhor. Voltei, abri, voltei, ó a mão na grade. Voltei, abri, voltei. Dando essas coordenadas e já liberando, tendo um certo conforto para movimentar de maneira unilateral, nós vamos partir para os dois pés agora. Eu não quero equilíbrio, tá ok? Quando eu digo equilíbrio, é isso aqui. Nós vamos evitar isso aqui de qualquer jeito, tá bom? Eu quero só peso no calcanhar e raspagem das pontas. Então, flexão do joelho, abri, voltei, abri, voltei, abri, voltei, abri, voltei. Eu estou buscando aqui fazer de maneira sincronizada, né? Movimentação final, você vai trabalhar para chegar nesse nível. Olha lá, ó, de abrir, voltar, abrir, voltar. Adução, abdução, né? É esse trabalho aqui. Dando continuidade. Lembrando que você vai pausar toda hora o vídeo e vai fazer movimentação por movimentação. Você pode dividir, sugiro, 3 séries de 30 para cada movimento inicialmente, só para você perceber. Não quero que você tente chegar no final da movimentação. Abri, fechei, abri, fechei, abri, fechei, abri, fechei. De frente aqui para você aqui agora. Flexão, abri, fechei, abri, fechei, tá vendo? Empurro para fora e volto, empurro para fora e volto. Para que essa movimentação toda no pé? Para quê? Sua cabeça ela vai entender e vai produzir novas informações se ela tiver base. Que base é essa? São esses estímulos que eu estou realizando na ponta do pé e dando comando para o meu tronco ficar para frente. Então o que nós queremos aqui? A mesma coisa, porque agora você tem um elemento diferente no teu patins. Você pode tratar como ameaça, ou você pode tratar como um auxiliar no teu desenvolvimento humano, percebendo novas movimentações, trabalhando no lado do teu cérebro que até então você não tinha estimulado, musculaturas que até então você não percebia que existiam, né? E que estão aqui, que estão doendo, perna queimando, glúteo queimando, tá bacana, beleza? Vamos fazer essas movimentações, agora eu vou te mostrar o porquê que nós vamos fazer. Eu preciso de controle de frente e de costas das movimentações. Então vou fechar as duas pontas dos patins agora, flexionar o joelho e pisar para fora, tá ok? Vou pisar um pouquinho para fora e vou fazer duas movimentações. As duas que eu vou fazer para trás, eu vou deixar peso na ponta do pé e vou liberar os dois calcanhares. Então, olha só, peso na ponta do pé, olha só, tá bem leve o calcanhar aqui, tô até levantando. Então, eu vou fazer 1 abrindo, 2 fechando. Agora eu vou sentar atrás, a ponta do pé tá leve, tá ok? Ó, tô até levantando aqui. E vou fazer a terceira e quarta com peso no calcanhar avançando, lá, ó. 3 e 4. Então, vai ser peso na ponta. 1 e 2, 3 e 4. 1 e 2, 3 e 4. Perceba que eu estou utilizando a barra com segurança para que não venha cair. Se o patins vier escorregar, eu vou bater aqui na grade, tá ótimo, estou dentro do meu risco, tá bacana, não vai oferecer queda. De frente agora para que você possa perceber a movimentação melhor.
Fechei a ponta do patins. Olha lá, tá parecendo aqui a base do Kiko, né? Olha só. Empurrando para fora, peso na ponta do pé, abri. 1, travei. 2, movimentação bauloada, sem fechar rapidamente. Fechei calcanhar com calcanhar. Agora, peso no calcanhar, avancei. Pequenininho, tá bom? Olha lá, ó. 3 e 4. Quando ficar bom, tiver com domínio legal, já pode fazer direto o arco todo. 1, bateu, tronco para frente, não levanta, senão você vai ser projetado para trás. E novamente eu avanço. 2. 1 e 2. Tá ok? Nós vamos agora para um outro educativo inicial aqui na barra também, que vai te desbloquear lá na frente para movimentações futuras, que são movimentações laterais nessa barra aqui. Todas envolvem peso na ponta e no calcanhar. Essa aqui é uma dancinha dos anos 60, que todo mundo conhece, já viu nos bailezinhos, e a gente vai fazer isso aqui agora, demonstrando para vocês no patins. Eu vou alternar agora peso calcanhar, ponta do pé, tá ok? Olha lá, ó. Raspei ponta, raspei calcanhar, raspei ponta, calcanhar, ponta, calcanhar, ponta, calcanhar. Vai ficando seguro? Tira a mão da barra. Calcanhar, ponta, calcanhar. Aí vai. 1, 2, 3, 4. Voltando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Vai dominando essa movimentação, vai ficando à vontade com ela, que daí vai ter muita vantagem lá na frente quando a gente começar a realizar a aula de curvas e a de slalom também, né? Próxima movimentação também que você vai treinar aqui é a de crossover, que é transferência de peso por cima da outra perna. Vamos nessa? Muita coisa, hein? Já nesse apêndice, mas vamos nessa. Base também, transferir o peso para minha perna direita. Olha só meu pé passando por cima, ele passa reto, ok? Olha só, peso da minha direita, a esquerda está passando livre por cima. Não pode ser ponta, não pode ser calcanhar, vem o pé todo. Na hora que desce, eu coloco peso nela. E base, transferir peso, cruzei e base, transferir de novo, cruzei e base. Vou deixando leve. 1 e 2, 3 e 4. Retornando para você aí, transferir peso para a esquerda. 1, 2, 3 e 4. Peso meio ponta. 1, meio ponta, 2, meio ponta, 1, meio ponta, 2, meio ponta. Muita movimentação, muito trabalho. Eu espero que você esteja transpirando agora de tanto fazer essas movimentações que vão te ajudar lá na frente. É isso aí, vamos que vamos de treino.